a respeito do nosso estudo, a gente vai falar agora sobre dois conceitos básicos para poder avançarmos, né, no nosso entendimento. Os conceitos são de solubilidade e densidade. A solubilidade é a propriedade física das substâncias que se dissolvem, né, ou não em um determinado líquido. Por exemplo, se a gente pega aqui um sal e coloca na água, a gente sabe que ele consegue se dissolver na água. Então, a gente diz que esse componente ele é solúvel, tá? O sal se dissolve na água e forma uma solução. Agora, se a gente pega o óleo e coloca junto com a água, a gente sabe que ele não vai se dissolver, né? A esse componente aqui, a essa mistura aqui, a gente chama de insolúvel, tá? Então, de acordo com a solubilidade, você pode classificar insolúvel, aqueles que se dissolvem. O açúcar, por exemplo, se dissolve na água, o pó do café se dissolve na água, tá? Os sais em geral se dissolvem na água, comprimido efervescente também, então são solúveis. Insolúvel, aquilo que não se dissolve. A areia, por exemplo, não vai se dissolver na água, né? O óleo também não. Outro conceito básico que a gente tem que saber é de densidade, que é uma grandeza que expressa a razão entre massa de um material e o volume por ele ocupado. Ou seja, a gente tem aqui a formulazinha: densidade igual a massa sobre volume. Tá? Quanto maior a massa que ocupa um volume menor, tá? A gente vai ter uma grande densidade. Como assim? Se você pegar um pedacinho de ferro e colocar na água, você vai perceber que esse ferro ele vai afundar, porque a densidade dele sempre vai ser maior que a da água, independente do tamanho dele, tá? Pode ser grande ou pode ser pequeno, ele sempre vai afundar. Já se você pega uma madeira, né, um pedaço de madeira, ela sempre vai flutuar. Por que isso? Porque a densidade da madeira ela é menor que a da água. Então, a tendência é dela sempre flutuar, certo? Existem aqui alguns exemplos de substâncias que têm uma densidade maior ou menor, né? Bola de ping-pong, óleo de lamparina, álcool, tá? Aqui estão os exemplos. O parafuso, por exemplo, está aqui no fundo porque ele tem uma densidade grande. O mel também tem uma alta densidade, certo, gente? E aí, ó, não tem a ver com peso, tem a ver com massa e volume, tá? A quantidade de massa ocupada num determinado volume. Por exemplo, se eu disser o que pesa mais ou o que tem massa maior, 1 quilo de ferro ou 1 quilo de algodão, eu estou colocando ambos com 1 quilo, tá, gente? O que vai variar de um para o outro? 1 quilo de ferro vai ser, né, num volumezinho desse daqui, enquanto que 1 quilo de algodão vai ser algo muito grande, né? Vai ocupar um volume maior. Então, se a gente puder dizer qual tem densidade maior, a gente vai dizer que é a densidade do ferro, porque ele ocupa, né, um volume menor na mesma quantidade de massa. Já o algodão, ele ocupa um volume muito grande, então ele acaba tendo uma densidade menor, beleza? Qualquer dúvida, chama aí, tá? A gente vai aqui falar sobre o que é colóide, que são misturas que parecem homogêneas, mas são heterogêneas, tá? A gente tem como exemplo maionese, tá? O leite, alguns corantes, por exemplo, tá? De gelatina, também. Porque parecem homogêneas, mas são heterogêneas? Porque mesmo as misturas homogêneas colocadas no microscópio, não é possível ver os seus componentes. Enquanto que aqui, ó, no leite ou na maionese mesmo, quando é colocado no microscópio, é possível ver as gotículas de gordura nelas contidas, certo? Então, por isso que é chamado de colóide e não de solução, tá bom? Outro exemplo de colóide é o sangue, né? Que aparentemente parece ser uma solução, certo? Uma solução homogênea, mas quando colocado ao microscópio é possível ver todos os seus componentes, todas as células que o compõem. Então aí a gente chama de colóide. A gente vai chegando ao fim aqui com emulsões, mas aí a gente fica para a próxima aula, tá bom? Beleza? Tamo